Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal, hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto de 2026, está no ar mais um ABC Cast, aquele resumão rápido, direto, sem enrolação para você entender o que realmente importa, seja no ABC, em São Paulo, no Brasil, por que não no mundo? E nesse fim de noite a gente caminha para o fim da semana já com o pé no acelerador da notícia desse quinto. E para organizar esse caos informativo, encerrando o dia sabendo o que foi realmente importante, eu sou Mariana Fante e divido microfones, bancadas e opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Olá, Mari. Olá, pessoal. Um excelente final de noite para ti que já tá sentindo aquele cheirinho do final de semana ou relaxando durante a janta em casa. A temperatura do noticiário segue sem trégua por aqui e lá fora também. Então o nosso papel é, como sempre, filtrar todo esse barulho e te entregar só o que realmente faz diferença na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre as campanhas de Lula e Flávio que vão ao ataque na televisão em meio a tensões e desgastes acumulados. E o Senado acelera fim da escala 6x1 e governo corre para aprovar pautas. Avalanche no Nepal deixa quase 400 mortos enquanto o novo tremor atinge o Tibete. Então por aqui tu já sabe muito bem como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. E abrimos o podcast de hoje te contando que as campanhas de Lula e Flávio vão ao ataque na TV em meio a tensões e desgastes. O horário eleitoral gratuito começa neste sábado com artilharia pesada. A campanha de Lula, que detém o maior tempo de tela, graças à sua ampla coligação, focará o primeiro programa em expor a biografia de Flávio Bolsonaro com uma ficha corrida, destacando negociações suspeitas do filme Dark Horse com o banqueiro Daniel Vorcaro. Já Flávio, com o segundo maior tempo, focará na economia, exibindo imagens de comércios populares para culpar o atual governo pela alta dos juros, inflação e endividamento recorde das famílias brasileiras. Vale destacar que em apenas 10 dias, as campanhas eleitorais pelo país já receberam cerca de 650 milhões de reais dos partidos. E o ringue televisivo é uma tentativa de desviar o foco das vulnerabilidades que assombram ambos os lados. Enquanto Lula lida com as investigações sobre o seu filho, o Lulinha, a crise no INSS e o aumento da dívida pública, Flávio tenta contornar o escândalo do Dark Horse, as velhas sombras das rachadinhas e também a forte rejeição entre o eleitorado feminino. E para furar a bolha, Flávio aposta no deputado Alfredo Gaspar como vice para tentar ganhar espaço no Nordeste e planeja lançar uma transmissão ao vivo de 24 horas no YouTube para tentar engajar a sua militância digital. Nos bastidores, a tensão institucional está nas alturas. Preocupado com o avanço das investigações sobre o próprio filho e sobre o filme bolsonarista, Lula tenta apagar um incêndio entre a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. O presidente pediu que o ministro da Justiça intermedie uma reunião de emergência entre o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o ministro do STF, André Mendonça, que relata os casos numa tentativa desesperada de baixar a fervura das desconfianças mútuas em pleno período eleitoral. E para tentar virar o jogo nas pesquisas, onde Flávio se aproximou perigosamente, Lula voltou a recorrer ao velho centrão. O presidente selou a paz com Davi Alcolumbre, prometendo apoiar o retorno do amapaense à presidência do Senado. Em troca, o governo ganha um mapa da reeleição, destravando pautas populares que estavam congeladas, como a regulação de minerais críticos e a cobiçada PEC da segurança pública, tentando criar uma agenda positiva a jato antes das urnas. Mari e ouvintes, as campanhas presidenciais estão tratando a eleição como um grande tribunal de pequenas causas. Os dois favoritos usam os milhões do nosso fundo eleitoral não para apressar o projeto de país, mas para esfregar a ficha corrida um do outro na televisão.
Enquanto o Brasil sofre com o supermercado caro e as dívidas acumuladas, o Planalto gasta energia tentando costurar acordos entre a Polícia Federal e o Supremo para tentar blindar a família. E o Congresso cobra um pedágio altíssimo para aprovar qualquer pauta que acabe beneficiando a população. É o velho toma lá da cá travestido de estratégia eleitoral, onde quem sempre paga a conta do espetáculo, é claro, é o eleitor. É isso aí. O que te parece essa maluquice, dona? JP, parece que o que a gente tem acompanhado até aqui não foi o suficiente e parece ser fichinha perto do que nós vamos assistir e começar a acompanhar a partir do sábado, com os horários eleitorais, então, indo ao ar nas televisões e rádios. E vamos acompanhar. Acredito que tem mais novidades para serem colocadas à mesa aí, além do que as candidaturas estão colocando aí, como economia, ou até mesmo a questão do filme Dark Horse, viu? Parece que mais escândalo vem aí na conta, JP. Vamos ao giro de notícias do ABCcast de hoje, porque Santo André abre cursos gratuitos para mulheres que querem empreender. A Prefeitura abriu inscrições para o Circuito Mulheres Empreendedoras, um curso gratuito voltado a moradores maiores de 18 anos que desejam abrir ou melhorar o próprio negócio. A capacitação, montada pelo Sebrae Delas, ensina marketing, finanças, formalização e empoderamento feminino. Em setembro, as aulas acontecem em 2 locais, no Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, na Vila Guiomar, de 31 de agosto a 4 de setembro, e no CRAS Centro, na Rua Xavier de Toledo, com encontros em dias específicos do mês. As vagas são limitadas pelo tamanho da sala e as inscrições devem ser feitas online por meio da matéria disponível em nosso portal abcdoabc.com.br. Basta você procurar essa notícia. Conservatório de Tatuí abre curso virtual e gratuito de dublagem. Olha só que oportunidade. Se você sempre quis entender os bastidores da voz e do audiovisual, o Conservatório de Tatuí está com 30 vagas abertas para um curso online e totalmente gratuito de introdução às técnicas de interpretação e dublagem. As aulas serão conduzidas pelo diretor Conrado Galucci, acontecendo sempre às terças e quartas-feiras à noite, entre os dias 15 de setembro e 2 de dezembro. Não é necessário ter experiência prévia na área e a seleção será feita pela ordem de inscrição, então é preciso ser bem rápido. Os interessados devem garantir a vaga preenchendo o formulário até o dia 10 de setembro no site. Anota aí, Conservatório de Tatuí ps-softwaregeo.com.br. Repetindo, Conservatório de Tatuí ps-softwaregeo.com.br. E a Universidade Federal do ABC oferece qualificação gratuita para jovens da região metropolitana. A universidade está com 3.300 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação nas áreas de biotecnologia, robótica, inteligência artificial, gestão de negócios e tecnologias aeroespaciais. O programa é voltado para jovens de 16 a 29 anos que moram na região metropolitana de São Paulo, sem exigência de escolaridade mínima. As aulas serão semipresenciais entre setembro e dezembro nos campi de Santo André e São Bernardo do Campo. E tem mais um detalhe excelente: alunos com boa frequência recebem auxílio de R$ 200 por mês. Isso mesmo. O prazo encerra amanhã, dia 28 de agosto, e o cadastro pode ser feito pelo site pmq.inova.ufabc.edu.br. Vou repetir, pmq.inova.ufabc.edu.br. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com qualificação para empreendedoras em Santo André, curso de dublagem em Tatuí e formação tecnológica de ponta na Federal do ABC. Mas se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E agora chegamos ao nosso Drops de Saúde dessa quinta-feira com ela, Natália Mello, falando sobre ansiedade. Conta pra gente, Natália. A ansiedade nem sempre faz você explodir, perder a cabeça. Muitas vezes ela faz você se adaptar excessivamente. Oi, eu sou Natália Mello, psicóloga clínica, e nesse vídeo eu quero te falar um pouco sobre o custo invisível de tentar agradar todo mundo.
Repara só, você observa o ambiente, lê o humor das pessoas, ajusta o seu tom e faz de tudo para não incomodar. É um esforço enorme para não decepcionar ninguém, não perder conexão, evitar conflitos a qualquer custo. Mas esse custo é bem alto. Quando você se adapta o tempo todo, você começa a se retirar da própria equação. A verdade é que a adaptação constante ela vira um autoabandono. Você some um pouco cada vez que cede além daquilo que você gostaria. Por fora até pode parecer equilíbrio emocional, até pode parecer inteligência emocional. Mas a verdade é que um relacionamento saudável nunca vai exigir que você desapareça. Se manter presente sem se anular, isso sim é uma habilidade emocional. E as habilidades a gente constrói, elas não nascem prontas. Então, quais as relações que você tem ajustado demais e se escutado de menos? Se você gosta desse tipo de conteúdo, me acompanha no @psi_NataliaRMelo, Natália com TH. Que grande reflexão, hein, Natália? Aprender a dizer não e colocar limites é libertador e tira um peso enorme das nossas costas. Muito obrigado por esse alerta tão necessário para o nosso final de noite. Ótima semana para ti e até a próxima quinta. Voltamos com as notícias no ABCcast de hoje. Senado acelera fim da escala 6x1 e o governo corre para aprovar as pautas. A proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1 deu um salto no Senado. O relator, senador Omar Aziz, entregou seu parecer mantendo integralmente o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele rejeitou todas as emendas da oposição, incluindo a tentativa do PL de manter a jornada de 44 horas semanais. O objetivo de Aziz é simples. Ao não alterar o texto original, a PEC pode ser votada na Comissão de Constituição e Justiça já na próxima semana e promulgada diretamente, sem precisar voltar para a análise dos deputados federais. E o avanço supersônico do projeto, que prevê a redução de 40 horas e 2 dias de descanso semanal, é o grande trunfo do governo Lula para a reta final das eleições. A engrenagem foi destravada após o acordo político entre o Planalto e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Do outro lado, candidatos de oposição como Renan Santos criticam duramente a medida, afirmando que a imposição vai quebrar o setor do varejo, aumentar as emissões e destruir a competitividade de empresas que já estão pedindo recuperação judicial. Outra pauta que ganhou caráter de urgência máxima no Congresso é a famigerada taxa das blusinhas, que isenta o imposto de compras internacionais até $50. O presidente da comissão mista antecipou a instalação do grupo para esta sexta-feira em uma verdadeira corrida contra o relógio. O plano é votar a medida provisória na Câmara e no Senado até a próxima quarta-feira, garantindo a aprovação antes que o texto perca validade no dia 8 de setembro. E enquanto o Legislativo corre com pautas de apelo popular, os bastidores do plano de governo fervem com o debate econômico. Representantes de movimentos sociais e entidades que defendem a taxação dos chamados super ricos se reuniram com José Sérgio Gabrielli, o coordenador do programa de governos de Lula. O objetivo dos ativistas é criar um contraponto direto à pressão por austeridade fiscal cobrada pelo ministro da Fazenda, propondo acabar com benefícios fiscais de grandes empresas para financiar os estados. Mari e ouvintes, a pressa do Congresso nas vésperas da eleição é sempre aquele espetáculo à parte, né? A escala 6x1, que passou meses acumulando aquela poeira nas gavetas do Senado, de repente, de uma hora para outra, acabou virando uma prioridade número 1 da nação. Mas não porque os políticos finalmente sentiram pena do trabalhador exausto? Não, a verdade é que a gente sabe que a pauta acabou virando moeda de troca eleitoral. A isenção da taxa das blusinhas também entra no mesmo pacote de desespero. Enquanto eles correm com os projetos que dão um voto fácil, a verdadeira reforma, que é cobrar imposto de forma justa e taxar quem realmente acumula riqueza sem produzir, continua restrita a reuniões a portas fechadas. O calendário eleitoral acaba ditando o ritmo e a gente acaba seguindo refém desse tipo de conveniência. Mas, e aí, minha amiga? O que você me diz de tudo isso, dona Mari? Assino embaixo, JP. É isso mesmo. A urgência de alguns temas às vésperas da eleição beiram aí o espantoso, não é mesmo? Mas acredito que a população
já esteja percebendo toda essa movimentação e ficando alerta. Fato é que a escala 6x1, seja por pressa ou não por conta das eleições, se aprovada, tem já aquela turma, né, que anda bem esperançosa, sem dúvida nenhuma, porque vai trazer um belo alívio não só para o bolso, mas principalmente para o dia a dia do trabalhador, porque para o bolso não vai ser mexido, né? Justamente na parte financeira, que são os salários, embora as horas de jornada sejam reduzidas, isso não pode ter impacto no salário. A ver, meu amigo JP. E para dar uma pequena pausa, aliviar a tensão no programa de hoje, vamos falar agora sobre o restinho do tapete vermelho e do cinema brasileiro. É isso mesmo, pessoal. A saga, então, na Serra Gaúcha, enfrentada pelo meu colega João Pedro Melo, tá quase acabando. E a curiosidade por aqui é grande pra gente saber se na véspera da despedida já bateu saudade daquele friozinho e todo o glamour, Jota. Olha, Mari, eu vou te confessar que a saudade até bate, mas a vontade de dormir na minha própria cama falava muito mais alto. E essa reta final entregou muita história de bastidor que a gente não podia deixar passar. E eu vou até adiantar um spoiler. Na semana que vem vai rolar um ABC Cast Conexões super especial contando absolutamente tudo que rolou por lá. E antes disso, solta aí, editor, o penúltimo dia dessa aventura com o filme que pra mim foi, até então, o mais impactante. Olá pessoal, aqui é o João Pedro Melo do passado, no seu penúltimo boletim Plantão Gramado, antes de conhecer os vencedores no Palácio dos Festivais, acompanhando cada pulso nesse 54º Festival de Cinema de Gramado. Ontem a gente comentou aqui na nossa cobertura que o Celton Mello estava ansioso na coletiva, mas a noite de hoje foi inteira dele. E o longa da vez foi o filme La Perra, que foi escolhido para encerrar as exibições dessa edição do festival. A projeção aconteceu naquele formato que a gente chama de hors concours, ou seja, jogando fora da competição, apenas para ostentar prestígio no evento. E peso é o que não falta por aqui. Com a direção da cineasta chilena Dominga Sotomayor Castillo, a obra é baseada no livro homônimo da escritora Pilar Quintana. A coprodução tem o dedo do brasileiro Rodrigo Teixeira, da RT Features, e traz Celton Mello, não apenas integrando o elenco, mas também atuando como produtor executivo no projeto. O elenco central ainda conta com atuações de Manuela Oyarzún e Davi Gaiete. A trama acompanha uma mulher solitária que vive em uma ilha remota no extremo sul do Chile. E tudo muda quando ela resgata uma cachorra filhote, criando um vínculo improvável que a obriga a bater de frente com ressentimentos profundos, traumas antigos e relacionamentos rompidos. É uma obra com uma densidade que chega a sugar o oxigênio da sala, construída através de uma narrativa completamente desconfortável e nada linear. E no meio desse clima tenso, o filme te acerta com um momento puramente brasileiro e genial. Celton Mello tocando violão e cantando Aguenta Coração, o clássico de José Augusto. Quem aí lembra da novela? É um contraste surreal que funciona perfeitamente. Buenas, eu vou ficando por aqui, o clima do filme foi muito denso, mas a minha realidade agora é outra. A gente se mudou de hotel e estamos hospedados bem no olho do furacão, muito mais perto das celebridades. E o que isso significa para o João Paulo, o meu piá de 4 aninhos? Quer dizer que o saguão acarpetado acabou virando uma pista de autorama. E a minha nova missão de vida é evitar que ele atropele o elenco das novelas da Globo em alta velocidade. Eu ainda tenho que conseguir salvar essa gravação antes que ele decida usar os meus cabos de áudio como corda de pular. Afinal, a cobertura de cinema rende cenas dignas de tapete vermelho, mas a paternidade, como sempre, é punk quando você percebe que a sua maior tensão no festival não é roteiro do filme, e sim o medo crônico do seu filho derrubar o suco no colo de um ator famoso. Amanhã tem o último dia com as premiações e o encerramento, e na semana que vem eu já posso adiantar que muito em breve nós vamos trazer um programa especial com tudo o que aconteceu por lá. Então, um abraço muito especial e obrigado a todo mundo que nos apoiou nessa jornada. Então, até mais!
Voltamos para o noticiário, agora com notícia quente internacional. Vamos direto para o Himalaia, onde uma avalanche gigantesca de lama e gelo soterrou vilarejos inteiros no Nepal e deixou centenas de vítimas. Tragédia climática soterra centenas e novo terremoto atinge a fronteira do Tibete. O balanço desse desastre na fronteira com o Tibete tomou proporções catastróficas. Já subiu para 392 o número de mortos após o colapso da geleira. Além das vítimas fatais, os governos locais correm contra o tempo para localizar quase 1.500 pessoas que ainda estão oficialmente desaparecidas em meio a toda essa devastação. E as equipes de resgate enfrentam um cenário de guerra para acessar as comunidades ilhadas pela enxurrada. O exército nepalês tem usado helicópteros para sobrevoar o desastre e tentar retirar os sobreviventes das áreas mais críticas. O pesadelo, no entanto, pode ainda não ter acabado, já que especialistas alertam para o altíssimo risco de uma segunda inundação, pois uma quantidade massiva de destroços bloqueou o fluxo natural do rio na parte alta da montanha, criando uma represa de lama totalmente instável. O drama ganha contornos internacionais pela forte presença de estrangeiros na região. Entre os desaparecidos estão centenas de turistas e peregrinos de países como Índia, Estados Unidos, Ucrânia, Austrália e Reino Unido. Diante da magnitude da catástrofe, o governo americano anunciou o envio imediato de $500 mil para as operações de emergências, enquanto o presidente chinês Xi Jinping ordenou prioridade absoluta nas buscas pelo lado do Tibete. E como se o cenário já não fosse caótico o suficiente, um terremoto de magnitude 5.0 atingiu a região autônoma do Tibete nesta quinta-feira. Apesar do pânico inicial, o Serviço Geológico dos Estados Unidos confirmou que o tremor ocorreu a uma profundidade rasa, mas a mais de 800 quilômetros de distância do local da enxurrada. E até o momento, o governo chinês não relatou se esse novo evento sísmico causou vítimas adicionais ou danos estruturais. Mari ouvintes, a tragédia do Nepal é um daqueles momentos em que a natureza joga na nossa cara aquela fragilidade humana. A gente passa os dias discutindo tarifa de eleição e pauta econômica e de repente um colapso de uma geleira no teto do mundo varre ponte, estrada e uma centena de vidas em uma questão de segundos. O aquecimento global, os eventos climáticos extremos, eles já não são mais alertas teóricos de cientista, eles estão moldando um mapa e destruindo comunidades em tempo real, enquanto a solidariedade internacional tenta salvar quem sobrou na lama, fica a lição de que se a gente não mudar a forma como a gente trata o nosso planeta, esse tipo de tragédia de escala apocalíptica vai deixar de ser uma exceção e acabar, virando regra, hein, Mari? JP, falando em solidariedade internacional, faz toda a diferença nesse momento, né? Principalmente atitudes aí, como os governos tanto americano quanto chinês, de enviar não só ajuda para buscar, aí, como foi o caso do presidente chinês Xi Jinping, mas também a ajuda em dinheiro, efetivamente, como foi o caso do governo americano por parte do presidente Donald Trump. Nesse momento, toda a comunidade internacional deve sim se mobilizar, afinal, não só porque a gente está falando de estrangeiros, né, que foram atingidos também por toda essa catástrofe, mas porque gera toda uma comoção realmente internacional com essa devastação de grandes proporções. Vamos fazer aquela pausa aqui no ABCcast? Momento de desacelerar o ritmo e partir para o nosso quadro Quem Disse Isso? Quadro queridinho do programa, quando a gente traz uma frase de peso para que você reflita e tente descobrir de quem é a autoria. Então manda para cá o texto de hoje, JP. É isso aí, Mari. E o noticiário de hoje mostra como a força bruta e a engrenagem do poder tratam o cidadão como um mero detalhe estatístico. Então, ouve só. A força é aquilo que faz de qualquer corpo que a submeta um objeto. Ela cega aquele que a possui e desumaniza aquele que a sofre. Repetindo, a força é aquilo que faz de qualquer corpo que a submeta um objeto. Ela cega aquele que a possui e desumaniza aquele que a sofre. E aí, Mari? Será que tem como adivinhar quem é a autora dessa aula de mecânica da opressão institucional?
A dica é de uma das maiores ensaístas e ativistas políticas francesas do século XX, mestre em dissecar como o sistema esmaga quem está na ponta mais fraca. Acho que agora ficou mais fácil, né? Essa leitura é de Simone Weil. Ela cravou exatamente como o poder pode acabar cegando aqueles que mandam e, sobretudo, reduzir a pó quem obedece. E essa reflexão bate direto na cara do Brasil de hoje. Basta a gente olhar para essas campanhas políticas usando verdadeiras montanhas de dinheiro público no fundo eleitoral como máquina de força bruta, transformando o eleitor num mero espectador e objeto de briga de poder entre Supremo e a polícia e também os candidatos. E lá no Senado, o descanso do trabalhador sendo tratado apenas como uma peça de tabuleiro. A escala 6x1 só anda quando o balcão de negócios de Brasília acha conveniente para angariar voto de última hora. E no Nepal, a natureza mostra que a força mais implacável de todas varre mapas inteiros e lembra pra gente que a nossa arrogância engravatada não serve pra nenhuma diante do desabamento de uma geleira de tanta gente sofrendo. E para você não ser desumanizado ou tratado como massa de manobra nessa engrenagem, é que a nossa cobertura está sempre a todo vapor aqui no portal do ABC e no ABCcast, a tua fonte de apuração rigorosa e jornalismo independente. Não é por aí, dona Mari? Assino embaixo, meu amigo, e com essa quase mini crônica é que a gente fecha a conta de mais um ABCcast. Sempre lembrando que além da nossa companhia por aqui de segunda a sexta-feira, você também pode curtir o ABCcast Conexões aos sábados e o Cine ABC Metrópole toda sexta-feira. Nós estamos em todas as principais plataformas como YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. É só nos buscar e dar o play. E como sempre, se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E não esquece de mandar também a tua opinião pra gente. Pode ser crítica, ideia, sugestão e também aquela pauta que só tu reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então aproveita para seguir a gente lá no Instagram. Anota aí, ABC do ABC _oficial, porque eu acho que tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. Lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que tá rolando, tem um site abcdoabc.com.br. Todo dia notícia fresquinha pra você. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço para você que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. E amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café no mesmo compromisso de sempre. O de seguimos sempre juntos, com firmeza e, claro, muita leveza. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau. Este podcast é uma apresentação do portal ABC do ABC. Apresentação: João Pedro Melo e Mariana Fante. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção: Tiago Quirino. E direção-geral: Alex Faria.